apresentações. Hoje contamos com a presença do nosso médico de Clínica Geral, o Dr. Pedro Lopes. Um aplauso. Da nossa médica dermatologista, Alexandra Osório. Um aplauso para ela. Está tão bonita. Obrigada. Muito bem. E do nosso médico cirurgião plástico, Tiago Batista Fernandes. Um aplauso também para ele. Também está mais magro. Aliás, vamos então a consulta para falarmos de doenças começadas pela letra F e vamos passar já à próxima. Tem um nome um tanto ou quanto estranho que eu vou tentar dizer, mas pode ser mais sério do que pensamos. Fascite Ai, valha-me Deus. Fasciite é eosinofílica. Fasciite eosinofílica, doutora Alexandra, para si também. O que é isso? Muito bem. É uma doença chamada doença de Schulman, que é raro. Desde 1974 a 2005 há um número de 250 casos que surgem cá em Portugal. É uma doença raríssima que ocorre mais nos homens do que nas mulheres e que envolve o seguinte: nós sabemos todos que o músculo é envolvido por uma fibra, uma coisa chamada uma faixa, que envolve o músculo, e depois acima da faixa temos a gordurinha, a hipoderme, e temos a derme. Okay. Ora, esta doença envolve não só a derme e a hipoderme, como também a faixa. Há um processo inflamatório que faz com que haja um processo de endurecimento e edema da faixa e desses tecidos todos acima do músculo. Então os doentes começam a aparecer com alguma dor local, inchaço e em uma zona encarnada, como se fosse inflamada, chamada eritema, na zona dos membros inferiores, dos membros superiores, e envolve também o tronco. A zona poupada é a cara e as mãos. A derme fica tão envolvida que começa a haver muita fibrose e nesta imagem podemos ver o aspecto de casca de laranja, que é característica desta doença. Portanto, começa a aparecer nos membros superiores, na face externa e na face anterior das pernas, uma característica, isto não é inchaço da pele, é assim um envolvimento com um processo inflamatório que envolve não só a derme, com fibrose, ou seja, aquele tecido cicatricial, quando nós temos uma cicatriz que fica bastante duro, é esse tecido que fica a desenvolver debaixo da pele. Muitas vezes está associada a um aumento de um tipo de glóbulo branco, chamado eosinófilo. O eosinófilo é aumentado também nas doenças como a asma ou o eczema, mas isto não é característico, ou seja, esta característica da pele mais um aumento do eosinófilo não faz o diagnóstico. O que é que faz o diagnóstico? Usamos uma biópsia ou, eventualmente, pedimos uma ressonância magnética local. Tratamentos. E como é que isto evolui? É uma doença que pode evoluir, pode aparecer assim do nada após um esforço extenuante, assim do nada, não tem uma base genética nenhuma, não sabemos qual é a causa e a sua evolução é progressiva, pode ter uma evolução mais rápida ou mais lenta, consoante os doentes, a gente não sabe porquê, mas o diagnóstico precoce é importantíssimo, porque uma vez instalada esta fasciite numa determinada zona do membro superior, inferior ou mesmo do tronco que pode envolver, faz com que haja uma dor local e uma impotência funcional. Se a doença for envolvendo várias zonas do corpo, nós podemos ficar como que encarquilhados e não conseguimos andar, nem nos mexer muito bem, nem respirar muito bem. É tremendo. Mas a doença é progressiva, portanto, a pessoa quando nota uma coisa destas vai ao médico de família, o médico de família encaminha para a dermatologia e rapidamente o diagnóstico é feito. O tratamento é à base de corticoide, portanto, um anti-inflamatório potente generalizado. Quando não há resposta, nós temos uma segunda resposta, que é a utilização de imunomoduladores, que são substâncias novas que há no mercado mais ou menos há 7 anos e que vai modular a imunidade local, a nossa imunidade em global e não reagirmos com tanta intensidade àquela estrutura. E, portanto, modelamos e podemos bloquear a evolução. Há também uma remissão, um retrocesso da doença do ponto de vista espontâneo. Mas não vamos ficar à espera desse milagre. Sim, ficar à espera que não. Vamos prosseguir para a nossa próxima questão, começada pela letra F, e é comum ouvirmos falar de tratamentos, por vezes, menos divulgados para doenças que tão bem conhecemos. Hoje temos espaço para falar também de fototerapia, que poderá servir para o tratamento de algumas doenças de pele, como o vitiligo ou
Psoríase, exatamente. Por exemplo, doutora Alexandra, estas são duas doenças, mas pode ser utilizado para mais doenças ou não? Sim, mais doenças, tipo, há doenças de pele que são malignas, a micose fungoide, o eczema também tem indicação. A fototerapia, no fundo, os doentes, nós colocamos os doentes dentro de umas câmaras com umas luzes, em que há a libertação de baixas doses de radiação do UVB ou de UVA. Os tratamentos podem ser feitos só do UVB, só do UVA. Qual é a diferença? Desculpe. Em tempo de comprimento de onda e a profundidade onde vai ser atingida, onde se atinge a lesão para tratar. Depois há determinadas doenças, como a psoríase, que não é possível tratar só com o UVB ou com o UVA e tem que se associar a um psoraleno, que no fundo é um medicamento que nós tomamos umas horas antes, que circula no nosso corpo e na pele, e depois, ao aplicarmos as radiações UVA, essa substância fica ativa e começa a tratar de dentro para fora as lesões de psoríase, não é? Entretanto, há algumas recomendações e quando se faz tratamentos de fototerapia, neste caso nós temos a psoríase, não é? Temos aqui algumas imagens de doenças em que pode ser usada a fototerapia. Claro. Os tratamentos são estabelecidos pelos dermatologistas, nós temos de ter alguns cuidados. O doente tem que ser avaliado do ponto de vista oftalmológico antes de qualquer tratamento com o UVB, UVA ou a associação do UVA com psoraleno, porque há algumas contraindicações. Um dos efeitos imediatos após a fototerapia, há um certo inchaço de toda a pele, um eritema envolvente. Os doentes não podem pôr, por exemplo, creme a seguir ao tratamento. Os efeitos tardios, aqueles doentes que têm psoríase ou vitiligo e que fazem muitas sessões e repete-se ao longo de vários anos para ter a doença estabilizada ou tentar-se uma cura durante um determinado período, há uma indução do fotoenvelhecimento, que é um envelhecimento induzido pelas luzes ou pelo sol, chamado fotoenvelhecimento, e surge também uma complicação ocular, as cataratas. Ui. Pronto, mas há situações que tem que se mesmo usar estas coisas. Ultimamente apareceu um outro tipo de fototerapia que tem um aspecto menos maligno, que não tem tantos estes efeitos secundários, que é a fototerapia UVB de baixa radiação e que pode ser aplicado, no caso de como eu falei, em determinadas doenças. A feixeite eosinofílica que eu falei há pouco também pode ser tratada com radiações UVA. Quais são as recomendações que nós damos aos doentes quando vão fazer fototerapia? Tomar um duche antes de fazer este tipo de tratamento, ter a pele bem limpa, não aplicar creme nenhum, não usar qualquer brincos ou qualquer objeto de adorno enquanto estiver a fazer o tratamento. Aquece e pode provocar uma queimadura. Devem beber muita água antes do tratamento e realmente depois, se tomarem o psoraleno umas horas antes da fototerapia, nós damos sempre uns óculos para a pessoa usar, porque a doente começa a tomar um medicamento 24 horas antes e tem que andar em casa com os óculos especiais, porque qualquer luz pode fazer lesão ocular, produz uma inflamação da retina e do globo ocular. E então, e durante o tratamento usamos óculos também, os doentes usam os óculos e à saída também têm que usar óculos durante 24 a 48 horas. Os cuidados após a fototerapia é evitar a exposição solar, evitar ir a um solário. Claro. Ao fim de 24 horas depois é que podem colocar um creme hidratante, a pele fica muito seca, inchada, inflamada, podem eventualmente ter dor local, mas isto faz parte do tratamento. Vamos então...